Graça e paz, gente amiga. Com a graça do Senhor nosso Deus, a ajuda e a bondade de vocês amigos, estamos mais uma vez aqui no canal Pastor Paulo César Oliveira e no programa Serviço do Reino para falarmos da palavra de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo através da Bíblia Sagrada. E a mensagem de hoje está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16. Aqui fala sobre a plenitude que nós recebemos. Aqui fala da nova aliança. Aqui vai falar a respeito da autoridade que foi constituída no nome que é acima de todo nome e que foi nos dado como nosso escudo, nossa defesa. Então, neste momento, você que está acompanhando nossa mensagem, abra sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 16. O que diz o versículo 16? E a todos nós recebemos também da sua plenitude. E todos nós recebemos também da sua plenitude. E graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por Senhor Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, meus irmãos, você que está acompanhando esta mensagem, preste atenção. Quando nós falamos que nós recebemos toda a plenitude, nós recebemos toda a graça, todo o poder, nós recebemos toda a perfeição, nós sendo imperfeito, nós sendo falho, nós sendo pessoas pecaminosas, nós não sendo merecedores, e não foi por busca nossa, mas foi por misericórdia de Deus, foi por bondade de Deus, foi por compromisso de Deus, foi pela misericórdia de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que a graça e a plenitude chegou, quando chega também a habitar em nós o Espírito Santo que nos foi dado, o Espírito da revelação, o Espírito da verdade, o Espírito do próprio Pai, do próprio Filho, o Espírito Santo que reina e que vive e que habita em nós. Todos nós recebemos. Preste atenção, todos, os que crê, os que não crê, os que são e os que não são. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E aqui neste evangelho, nós estamos falando de um louco neste mundo, cheio de sabedoria, João, que se alimentava de mel silvestre, de gafanhoto, e se vestia com pele de camelo. Era tido como um louco, mas ele era cheio da graça e da verdade. E ele foi, na verdade, o que anunciou a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. 1 João, capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo e nos deu a plenitude. Ele tirou o pecado do mundo e nos deu a graça. E graça por graça. Porque esta graça de Senhor Jesus, você não consegue comprar. Você não consegue adquirir por dinheiro. Não está à venda no Mercado Livre. Não está à venda na internet, não está à venda no shopping. Você não pode fazer uma encomenda para buscar esta salvação e esta graça de um país oriental. Na verdade, isto veio através da bondade e da misericórdia de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, a Bíblia nos ensina, em Romanos 8, capítulo 1, que aqueles que estão na plenitude, aqueles que estão na graça, aqueles que estão na verdade, que vêm de Cristo Jesus, para esses não há condenação. A Bíblia diz em Romanos 1 que quem está em Cristo Jesus não existe condenação. A Bíblia nos revela que nada nos separa do amor de Deus, em Romanos 8, 38 e 39. Nem a morte, nem a largura, nem a altura, nem nada vai nos separar do amor de Deus. Porque nós somos conectados com Cristo Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, a Santíssima Trindade, divindade eterna, 3 em 1,
um nos três. Deus é Pai? Sim. Deus é Filho? Sim. Deus é Espírito Santo? Sim. Jesus é Pai? Sim. Jesus é Filho? Sim. Jesus é Espírito Santo? Sim. Espírito Santo é Deus? Sim. Espírito Santo é Jesus? Sim. É Jesus, Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho. O Espírito da revelação, o Espírito da graça. E quando há esse sacrifício, por que recebemos a graça? Porque através do sacrifício vivo do Senhor Jesus, nós, pecadores, fomos libertos. Ele derramou o sangue dele para nos libertar. Ele entregou a vida dele para nos salvar. Ele morreu para mim e você poder ressuscitar. Ele sofreu para mim e você poder desfrutar. Ele padeceu para mim e você poder prosperar. Ele se humilhou para eu e você poder ser exaltado. Ele foi preso para eu e você ser livre. Ele foi julgado e condenado para eu e você ser absolvido. Ele foi humilhado, moído naquele madeiro. Isaías 53:10, a palavra nos ensina que Deus Pai, o nosso Pai Todo-Poderoso, preferiu moê-lo no madeiro por amor a nós. Derramar seu sangue para que eu e você ficássemos alvo como a neve. Alvo como a neve. Mesmo que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, carmesim, ele tornou alvos como a neve, branco como a lã da ovelha. Isaías capítulo 1, versículo 16, 17 e 18, você vai ter essa passagem. Dentro do contexto, irmãos, nós recebemos a plenitude, nós recebemos o que há de melhor, nós recebemos a excelência. Nós não éramos merecedor, não somos merecedor, mas vê como Deus nos ama, vê como Deus nos ama, vê como Ele pensou em todas as coisas. Ele viu que o homem se perdeu, a criação se perdeu, seus filhos se perderam através da desobediência, mas Ele fez, então eu vou mandar meu filho obediente, é o único que eu tenho aqui no céu, e ele vai obedecer, vai cumprir tudo. A lei se cumpre, porque eu entreguei uma lei para Moisés, e eu não posso refrear minha palavra, mas a lei se cumprindo, eu coloco um novo estatuto, eu coloco uma nova aliança, e Jesus assumiu essa nova aliança, e essa nova aliança é um tabernáculo de Deus habitando dentro de nós através do Espírito Santo. Então, quando você recebe Jesus como teu único e verdadeiro Salvador, você está recebendo toda a plenitude, toda a graça, e aí você já não está mais nos mandamentos da lei, e sim nos mandamentos da graça, que você sabe que os 10 mandamentos eles foram substituídos por 2 mandamentos deixados pelo Senhor Jesus. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas em João 13:34, ele ainda deu um reforço maior para o 2º mandamento. Um novo mandamento vos dou, que amei-vos uns aos outros como a mim mesmo e como a si mesmo. Por quê? Porque se você amar o teu próximo como você se ama, você vai levar paz, você vai querer o bem das pessoas, você não vai julgar as pessoas, você não vai apontar as pessoas, você não vai caluniar as pessoas, você não vai trair as pessoas, porque você não vai se maltratar, você não vai se maldizer, você não vai se perseguir, você não vai fazer o mal para você, porque você quer o melhor para você, Ele quer que você queira o melhor para os outros, e quando você deseja o melhor para as outras pessoas, quando você procura confortar as pessoas, agradar as pessoas, ajudar as pessoas, sendo uma pessoa amiga, uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira, uma pessoa prestativa, você começa a exercer os frutos do Evangelho, que é amar e ser amado, é respeitar e ser respeitado, e é dando que se recebe. E quando você entra no contexto do amor, você entra no seio de Abraão, no seio de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, porque o amor é a essência principal do Evangelho. Por isso o Evangelho é de boas novas, e muitas pessoas confundem o Evangelho. Muitas pessoas confundem pela religião, pelas crenças, pelas doutrinas, pelas fábulas anunciadas por homens. Mas Jesus veio com boas novas, e os anjos de Deus foram até os pastores no campo e disseram: vão a Jerusalém, porque hoje chegou aquele que vai tirar o pecado do mundo, o Messias, o Salvador. Do Evangelho de boas novas, alegre-se. E hoje a gente vê muitas pessoas indo para a igreja triste, desanimada, cabisbaixa, preocupada,
Por quê? Porque não tem a essência da verdade. As igrejas, meus irmãos, é para a gente ir sorrindo, feliz, alegre, contemplando a graça, se unindo no corpo. Não é para ir lá para olhar para ninguém, para reparar ninguém, não. É para você ir lá e mergulhar na adoração. Aleluia, glórias a Deus, Senhor Jesus. Não é lá para você preocupar com quem vai pregar, quem não vai pregar. Você vai lá para adorar a Deus. Você vai lá para adorar Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Você vai lá com forma de gratidão, com alegria. E você não faz acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2:11. E nós não podemos fazer acepção de pessoas. O que agrada ao Senhor nosso Deus é você cuidar bem do teu próximo, do teu irmão. Tu imagina você, pai, se alguém maltrata o teu filho, se alguém persegue o teu filho, se alguém trata o teu filho de uma forma indelicada, você não vai ficar ofendido? Assim é Deus para conosco. Ele quer que nós tratemos bem os nossos irmãos. Ele quer que nós tenhamos paz e harmonia. Tanto que a Bíblia fala que nem a tua oferta é recebida se você estiver em desavença com alguém. Vai primeiro consertar a desavença, pedir perdão, se humilhar, para depois trazer e apresentar a tua oferta. Porque o nosso Deus é amor. E quando você recebe a plenitude, quando você recebe a graça do Senhor Jesus, não vive mais você. Jesus vive em você. E automaticamente você passa a agir de uma forma totalmente diferente. O homem chato passa a ser um homem legal. O homem bravo passa a ser um homem calmo. O homem violento passa a levar o amor, a mansidão. A pessoa triste passa a viver um mundo de felicidade. A pessoa que estava em solidão passa a conviver em harmonia com as demais pessoas. Porque quando você não está bem, o inimigo te arrasta para longe, ele te leva para longe das pessoas. Você não frequenta mais a casa da família, não frequenta mais os almoços de domingo, você não frequenta mais as reuniões de aniversário, você não quer estar presente com os demais, porque a alegria dos outros te incomoda. Sabe por que te incomoda? Porque você está passando por uma batalha espiritual. É uma opressão maligna que está ali para te afastar, para te isolar, para te levar para longe. Por quê? Porque lá é mais fácil de dissipar você, de destruir você. Mas quando você se ajunta com a luz que há no mundo, na presença do corpo de Cristo Jesus, louvando e glorificando e exaltando ao Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, ao Deus de Israel, ao verdadeiro, eterno e único Criador, ao Pai da eternidade. Não estou falando de religião, nem de placa de igreja, estou falando de Jesus Cristo, estou falando do nome que é acima de todo nome, Filipenses 2:9. Eu estou falando daquele que é o mesmo ontem, hoje, amanhã e todo sempre, Hebreus 13:8. Eu estou falando daquele que é o caminho, a verdade e a vida, e não tem outro caminho para você chegar ao Pai se não for por ele, João 14:6. Eu estou falando daquele que é a verdade, conhecereis ela e será liberto por ela, João 8:32. Eu estou falando daquele que é a luz do mundo, e quem caminha na luz não tropeça seus pés em pedras, João 8, versículo 12. Eu estou falando daquele que diz que se creres verás a glória de Deus na tua vida, João 11:40. Eu estou falando daquele que diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, ainda que estejam mortos, irão viver, João 11:25. Se você pode crer, tudo é possível aquele que crê, Marcos 9:23. Você crê nessa palavra? Está escrito aqui, irmãos. Está aqui nas Sagradas Escrituras. Este é o manual do cristão. Esta é a mensagem verdadeira. É desse contexto que eu quero levar para você praticar na tua vida, para que a partir de hoje você receba toda a plenitude, toda a graça por graça, e que você não seja mais um homem, uma mulher fraca, amedrontada, com medo, assustado, vendo coisas que não acontecem, vendo coisas que não estão gerando felicidade em você. Coloca um ponto final nessa situação, repreenda essa ação maligna, repreenda esta opressão, repreenda esse mal que está tirando de você o brilho dos seus olhos, a alegria da tua alma, esse mal que está tirando de você a esperança de você sorrir, de voltar a ser feliz. Eu e minha casa iremos servir ao Senhor, Josué 24:15. Receba essa palavra, porque essa graça foi dada para você. A nova morada, a nova Jerusalém, a vida eterna começa aqui, não vai começar no céu. Você já começa a desfrutar dos frutos da bondade de Deus aqui, na plenitude, na graça, no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. E você coloca por terra todo o mal, e você profetiza na tua vida luz resplandecente, luz abençoada, a luz que se resplandece e que faz com que as trevas sejam dissipadas. Aonde você chega, você é luz. Aonde você abre a tua boca, o ar
fica leve, o clima fica leve, fica gostoso, aonde você sente paz, aonde você sente alegria. Esta é a luz que vai resplandecer em você, e você vai ser luz em meio das trevas. Você vai levar para aquelas pessoas que estão abatidas, que estão cansadas, que estão sofridas, o nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai ser um pregador da palavra, um mensageiro de Deus, um evangelista. Você vai ser embaixador de Cristo nessa terra, como você já é consolidado na Bíblia. Segundo Coríntios 5:20, somos embaixador de Cristo, levamos a mensagem, levamos a palavra, pregamos a verdade, para que aqueles que ainda estão perdidos possam conhecer a verdade e ser libertos por ela. E ora, pois, se o Filho do Homem verdadeiramente libertar, verdadeiramente estarás livre. João 8:36. E dentro desse contexto, irmãos, eu tenho que passar para vocês também o que está escrito em Romanos. Romanos, no capítulo 10, no versículo 14 em diante. Olha só que passagem interessante que é esta de Romanos 10, capítulo 14 em diante. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos aos pés daqueles que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegre novas e boas coisas. E é para isso que o Senhor está me trazendo aqui, para trazer essa mensagem para você, para que você viva este evangelho da paz, evangelho da alegria, evangelho da graça, evangelho do amor. Você não precisa conquistar nada, você já é vencedor. Você não precisa provar nada, você já foi aprovado pela misericórdia. Você só precisa confessar e aceitar Jesus como teu único e verdadeiro Salvador. Porque quando você está em Cristo, nenhuma condenação há para você. Romanos 8:1. Esta é a grande mensagem para você saber que foi dado para nós a graça e a verdade através do nome do Senhor Jesus Cristo. O poder do nome que é acima de todo nome. Filipenses 2:9. O poder que é no nome em que todo joelho irá se dobrar no grande dia. O nome do Senhor Jesus. Filipenses 2:10. O poder que há no nome que toda língua irá confessar que só Ele é Deus. Filipenses 2:11. Leia as Sagradas Escrituras. Tenha intimidade com a palavra. Aqui está o manual do cristão. Aqui está o GPS do céu, a localização da vida eterna. Este livro, quando você tem ele na sua mente e pratica as palavras, você automaticamente vai colocando o seu nome no livro da vida. Se você não aceitou Jesus ainda, eu convido você a aceitar Jesus hoje, agora, neste momento, como teu único e verdadeiro Salvador. Vai ser a decisão mais sábia que você vai tomar na tua vida. Vai ser a decisão mais inteligente que você vai tomar na tua vida. Vai ser a decisão mais acertada que você vai tomar na tua vida. Vai ser a decisão que vai fazer você impactuar a tua vida e fazer um renovo, nascendo uma nova criatura. João 17:17 diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Não está na Bíblia, irmão, não creia. Não está escrito, não creia. Se está na Bíblia, confere. Estou falando aqui, vai ler para você saber o que diz em João 17:17. Santifica-os na tua verdade, a tua verdade é a palavra. Vai ler para você saber se está ou se não está escrito, para que você não seja conduzido por falsos profetas. Você precisa se aprofundar, buscar no profundo, no secreto, no teu quarto, no silêncio. Fecha a porta do teu quarto, fala com teu pai em secreto, ele te ouve em secreto e vai te honrar publicamente. Mateus 6:6. Mas não dá para você ficar sem rumo, sem destino, numa vida sem graça, vivendo quase que sobrevivendo todos os dias, sem motivação alguma. Um saco cheio de vento, um balde cheio de vento, uma garrafa vazia, uma luz sem energia, um peixe no aquário sem água. Estou dando um exemplo para você. Assim é você sem Jesus. É uma planta plantada sem tacar as raízes na terra, sem ser irrigada. É você estar fazendo com que a tua vida vai passando e o tempo vai findando e você não encontra a verdade. Jesus te ama e eu também. E hoje eu convido você a aceitar Jesus como teu único e verdadeiro Salvador. Aí mesmo onde você está, declare Jesus na tua vida. Declare Ele como teu Salvador. Aceite Jesus hoje.
Jesus está voltando. Há tempo hoje para você salvar a sua alma, o seu espírito e viver a vida eterna aqui, já começando uma caminhada com o Senhor Jesus Cristo, tendo todo o poder e toda a graça. Filhinhos sois de Deus, já tendes vencido. Maior o que está convosco do que está no mundo. 1 João 4,4. Recebe essa palavra, aceite Jesus agora e viva o sobrenatural de Deus aqui, como autoridade constituída no nome do Senhor Jesus Cristo. Religião não salva, placa de igreja não salva, Jesus salva. Jesus é o único, por isso que a porta é estreita, somente através dele. E servir Jesus não é peso não. Jesus disse que o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. E para você vir a ele, você que está cansado, você que está oprimido, que ele vai te aliviar. Ele vai te mostrar um sentido novo para você se alegrar. Amém, irmãos? Recebe essa mensagem, recebe essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Convido você a se inscrever no canal Pastor Paulo César Oliveira, compartilhar a mensagem, dar o seu like e nos ajude a evangelizar. Jesus te ama e eu também. Graça e paz, até a próxima mensagem.